Há outro texto muito importante dessa crítica, que não está aí, em que ele compara, como eu falei, a arte moderna a desenhos feitos por loucos de manicômio. Então tem um trechinho do artigo que ele fala que a única diferença que reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico do cérebro transtornado pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Então, observe que a crítica dele aqui, ela ainda continua sendo pesada e comparando a obra da Anitta à obra de um doido, né, que vive num manicômio, por exemplo, né? É uma arte que não deve ser levada a sério. Observe que também dentro desse artigo, o Lobato ele chegou a ridicularizar as novas tendências, né? Tem um trechinho do artigo em que ele coloca o seguinte, né? Bem irônico. Sejamos sinceros, né? Futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura onde não havia até agora penetrado. Então, o modernismo, pessoal, ele sofreu assim, né? Seu ataque mais forte. Mas essa mesma crítica, ela acabou aproximando os jovens artistas que acabaram se unindo em defesa de novas formas de expressão. Então, quando ele coloca esse artigo, ele acha que isso vai acabar, mas isso só dá mais força para que esses jovens, eles continuam com essa ideia de fazer uma semana de arte moderna. Certo? Então, passando a crítica, vocês vão ver duas obras da Anitta Malfatti, que é A Boba e o Homem Amarelo. Inclusive, são duas obras que estavam nessa exposição da artista. Observe como há influência grande das vanguardas europeias. A gente vê nos dois quadros acentuadíssimas tendências do cubismo. A gente tem muito traços do expressionismo. O Homem Amarelo, por exemplo, é um traço muito grande do fauvismo, né, em relação às cores monocromáticas. E passando um pouco aí dessas duas, eu queria deixar em observação o escritor Graça Aranha. Foi um escritor que era amigo, inclusive, do Monteiro Lobato e que apoiou, né, os jovens a fazerem a Semana de Arte Moderna. Foi também criticado pelo Monteiro, porque o Graça Aranha, ele é da época do parnasianismo, certo? E por ser um poeta parnasiano, ele mesmo assim deu oportunidade para que a Semana de Arte Moderna ela fosse feita, ela fosse construída, certo? Então, o Graça Aranha, inclusive, ele faz a abertura da Semana de Arte Moderna com um texto chamado A Emoção Estética na Arte Moderna. E esse texto, bem grande por sinal, ele descreve como é que vai ser esse evento, né? Inclusive há trechos em que ele fala que a Semana de Arte Moderna ela vai ser uma semana de horrores, ok? E ele foi assim bem vaiado pelo público, porque o público que ia para o Teatro de São Paulo, porque a semana ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, o público que ia para o teatro era um público rico, da alta sociedade. Então eles iam para assistir peças belíssimas, riquíssimas, né? E um artista ir lá falar um negócio desse, ok? Então, seguindo aí o próximo slide, vocês vão ver que na segunda noite é apresentado um poema chamado Os Sapos. Esse poema chamado Os Sapos é de um autor chamado Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele não pôde estar na semana porque ele estava muito doente. Infelizmente, o Manuel Bandeira ele estava com tuberculose. Então, como ele estava com tuberculose, ele acabou pedindo para que o escritor Ronald de Carvalho ele lesse, né, declamasse para o público, o poema que foi feito por ele, certo? Então, o Ronald de Carvalho ele lê. Então, quero que vocês passem aí para a parte em que tem o poema Os Sapos, ok? Em relação ao poema Os Sapos, eu vou ler, ok? E vocês vão acompanhar a leitura de como é que foi. Assim, esse poema ele foi muito vaiado. As pessoas na segunda noite levaram tomates, levaram ovos,
Então o Ronald de Carvalho ele foi muito vaiado, ele saiu de lá sujo, da plateia toda sujou ele com ovos. Então vamos ler o poema Os Sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo põe. Meu pai foi à guerra! Não foi, foi! Não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a forma, reduzi sem danos a forma, clame a sapataria em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a arte é o lavor de joalheiro, urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi.